Capítulo 3, parte 2. Algumas horas mais tarde, os quatro desceram novamente. Sincronizando seus movimentos, escorregaram suas mãos enluvadas por baixo da mulher congelada e a separaram do caixão. Lebeau tinha medo de que ela ficasse colada ao metal pelo gelo, mas isso não aconteceu, e as 8 mãos a ergueram, rija como uma estátua, e a carregaram acima dos ombros. Depois os 4 homens começaram a andar lentamente, com um medo enorme de dar um passo em falso. A neve pulverulenta batia-lhe nas pernas e afastava-se diante deles como a água. Grotescos dentro dos seus macacões com capuz, meio apagados pela bruma, eles tinham um ar de personagem de pesadelo, levando para outro mundo a mulher que o atormentava em seus sonhos. Subiram a escadaria de ouro e saíram pelo buraco luminoso da porta. A mangueira de ar foi retirada e o bloco transparente onde o homem permaneceu, que havia diminuído bastante no decorrer da operação, parou de se reduzir. Os 4 entraram na sala de operação e depositaram a mulher sobre a mesa de reanimação. Daquele momento em diante, nada mais podia parar o desenvolvimento fatal dos acontecimentos. Na superfície, a entrada do poço tinha sido cercada por uma construção de enormes blocos de gelo que o seu próprio peso ligava uns aos outros. Pesada, a porta sobre trilhos fechava o acesso. No interior se encontravam as instalações de foles, o relé da TV, do telefone, da máquina tradutora, da corrente de força e luz, os motores dos elevadores, dos monta-cargas e suas estações de saída, baterias e acumuladores de socorro à eletrólise seca. Diante das portas dos elevadores, Rochefort enfrentava uma multidão de jornalistas. Ele havia fechado as portas e colocado as chaves no bolso. Os jornalistas protestavam violentamente em todas as línguas. Queriam ver a mulher assistir ao seu despertar. Rochefort, sorrindo, declarou-lhes que isso não era possível. À parte o pessoal da equipe médica, ninguém, nem ele mesmo, seria admitido na sala de operações. Conseguiu acalmá-los, prometendo-lhes que veriam tudo pela televisão interna, na grande tela da sala das conferências. Simon e os 6 reanimadores, vestidos de blusas verde claras, com chapéus e máscaras de cirurgião, botas de algodão branco, luvas de látex rosa, rodeavam a mesa de reanimação. Uma coberta aquecedora envolvia a mulher até a altura do queixo. A máscara de ouro continuava cobrindo seu rosto. Pelas frestas da coberta saíam fios multicores, que se ligavam a aparelhos de medida, correias, eletrodos, ventosa, apalpadores aplicados em diferentes lugares do seu corpo gelado. 9 técnicos, vestidos de blusas amarelas, mascarados como os cirurgiões, não tiravam os olhos dos quadrantes dos aparelhos. 4 enfermeiras e 3 enfermeiros de azul ficavam próximos de cada médico, prontos a obedecer imediatamente. Lebeau, reconhecível por causa de suas enormes sobrancelhas grisalhas, inclinou-se em direção à mesa e mais uma vez tentou arrancar a máscara. A proteção se mexeu, mas parecia estar presa por uma espécie de haste central. Temperatura? Perguntou Lebeau. Um homem amarelo respondeu. Folle. 5 positivos. Uma mulher azul estendeu a extremidade de um tubo macio que Lebeau introduziu entre a máscara e o queixo. Pressão 100 gramas. Temperatura 15. Um homem amarelo virou 2 pequenos volantes e repetiu os números. Mande, ordenou Lebeau. Um assobio fraquinho fez-se ouvir. O ar a 15 graus correu entre a máscara e o rosto da moça. Lebeau endireitou-se e olhou para os seus colegas. Seu olhar estava sério, no limite da ansiedade.
Uma mulher de azul com uma compressa de gás enxugou-lhe as têmporas onde o suor escorria. Experimente, falou Forster. Há alguns minutos, disse Le Bon. Atenção à parte de cima. De cima. Foram minutos intermináveis. Os 23 homens e mulheres presentes na sala esperavam em pé. Eles ouviam seus corações martelando dentro do peito e sentiam o peso dos seus corpos enrijecer os músculos de suas pernas como uma pedra. A câmera número 1, virada para a máscara de ouro, enviava a imagem gigantesca sobre a grande tela. Um silêncio total reinava na sala de conferências, mais uma vez cheia até o limite. O difusor fazia ouvir as respirações agitadas por trás das máscaras de algodão e o longo sopro de ar sob a máscara de ouro. Quanto tempo? Perguntou Le Bon. 3 minutos e 17 segundos, disse um homem amarelo. Vou experimentar, disse Le Bon. Inclinou-se de novo para a mulher, introduziu a ponta dos seus dedos sob a máscara e apoiou suavemente a ponta do queixo, que cedeu com lentidão. A boca da mulher, que não se podia ver, deveria estar aberta. Le Bon pegou a máscara com as 2 mãos e, mais uma vez, muito lentamente, tentou erguê-la. Não houve mais resistência. Le Bon suspirou e, sob as grossas sobrancelhas, seus olhos sorriram. Com o mesmo movimento, sem pressa, ele continuou a levantar a máscara. Era exatamente o que pensávamos. Máscara de ar ou de oxigênio. Ela estava com uma ponteira na boca. Ergueu totalmente a máscara e tirou-a. Efetivamente, no lugar da boca encontrava-se uma saliência orlada de uma borda de matéria translúcida que parecia elástica. Vejam, disse aos seus colegas, mostrando-lhes o interior da máscara. Mas ninguém olhou. Todos admiravam o rosto da mulher. Primeiro vi a tua boca entreaberta. A tua boca entreaberta, o recorte quase transparente dos dentes delicados que apareciam em cima e embaixo, ultrapassando apenas a borda dos teus lábios pálidos. Comecei a tremer. Via demais dessas bocas entreabertas no hospital, as bocas dos corpos que a seiva da vida acabara de abandonar, deixando de um só golpe todas as células, e que bruscamente não são mais do que carne vazia, exposta à gravidade. Porém, Moissov colocou sua mão em concha sob teu queixo, carinhosamente fechou tua boca, esperou um segundo e retirou a mão, e tua boca ficou fechada. Sua boca fechada, nacarada pelo frio e pelo sangue retirado, era como o debrum de uma concha frágil. Suas pálpebras eram 2 longas folhas, sobre as quais os cílios e as sobrancelhas desenhavam o contorno sombreado de dourado. Seu nariz era pequeno, bem feito, suas narinas ligeiramente acesas e bem desenhadas. Seus cabelos de um castanho quente, como batidos por uma luz de ouro, rodeavam sua cabeça com pequenas ondas de raios de sol e escondiam parte da testa e das faces. Das orelhas apareciam somente o lóbulo da esquerda, como uma pétala engastada num brinco. Houve um grande suspiro por parte do homem, ao microfone, o qual a máquina tradutora não soube reproduzir. Raman inclinou-se, afastou os cabelos da mulher e começou a instalar os eletrodos do encefalógrafo. No cave do Hotel Internacional de Londres, há a prova de bomba A, mas não da bomba H. De desmoronamentos, mas não de um golpe direto, bastante sólido, para dar segurança a uma clientela rica, que exigia esta segurança ao lado do conforto, suficientemente e visivelmente blindada para inspirar confiança,
mas não para assegurar proteção. Ninguém, nada poderia proteger nada de ninguém, nada nem ninguém. A Cave do Internacional de Londres, por sua arquitetura, sua calefação e sua betonagem, reunia as condições ideais para se transformar num shaker. Era assim que se chamavam as salas, cada vez maiores, onde se reuniam rapazes e moças de todas as classes, para aí se entregar em comum a danças frenéticas, pressionados por seus instintos dirigidos para uma nova concepção de vida. Os jovens se encerravam ali, sacudidos por pulsações sonoras, e perdiam os últimos vestígios de preconceitos e de convenções que ainda lhes acossavam. A Cave do Internacional de Londres era o mais vasto shaker da Europa e também um dos mais quentes. 6.000 rapazes e moças, uma só orquestra, porém 12 alto-falantes iônicos sem membrana que faziam vibrar o ar da Cave como um interior de um sax tenor. E mais Iune, o brasa de Londres, 16 anos, cabelos raspados, óculos de fundo de garrafa, um olho vesgo, o outro esbugalhado, Iune que convencera a administração do hotel a lhe alugar a Cave. Nenhuma nota musical chegava aos ouvidos dos hóspedes que ocupavam os andares. Às vezes, alguns desciam para balançar o esqueleto e subiam maravilhados e apavorados pelo espetáculo dessa juventude em estado primitivo e efervescente. Iune, diante de um teclado, na cadeira de alumínio presa ao muro, acima da orquestra, uma orelha escondida por um enorme aparelho de escuta em feitio de couve-flor, escutava todas as orquestras e, quando encontrava uma música quente, ligava nos altos-falantes mais próximos. De olhos fechados, ele escutava. Num ouvido, o barulho enorme da Cave. No outro, 3 medidas, 2 medidas, 20 medidas colhidas no inatingível. Em intervalos, sem abrir o olho, soltava um grito agudo e longo, que ressoava acima do barulho do fundo. De repente, arregalou os olhos, cortou o som e gritou: "Ouçam! Ouçam!" A orquestra calou-se. 6.000 corpos suados ficaram repentinamente no silêncio e na imobilidade, enquanto que por trás do estupor a consciência começava a renascer neles. Iune continuava: "Notícias sobre a moça congelada." Assobios, xingamentos: "Bolas, se dane, vá lá você esquentá-la, que é que eu tenho com isso?" Iune gritou: "Cambada de ratos, escutem." Ligou na BBC. Nos 12 alto-falantes soou a voz do speaker de serviço. Ela encheu o ar da Cave com uma vibração forte e bem marcada. "Difundimos pela segunda vez o documento que nos chegou do ponto 612. Isto constitui certamente a mais importante notícia do dia." Pigarros, silêncio. O céu penetrou na Cave, com o ruído indizível da multidão que caminha pela noite cósmica, o barulho das estrelas. Depois, a voz de Hoover, como se estivesse ofegante. Talvez estivesse com asma ou o coração envolvido por uma grande emoção. "Aqui é EPI, ponto 612. Hoover falando. Estou feliz, muito feliz, de vos ler o comunicado seguinte, chegado da sala de operações." Abre aspas. "O processo de reanimação prossegue normalmente. Hoje, 17 de novembro, às 14h52, hora local, o coração da jovem mulher recomeçou a bater." Fecha aspas. A Cave explodiu num grito.
Yuni, visivelmente contrariado, berrou mais forte. Calem a boca, vocês são uns burros. Vocês não têm alma, escutem. Obedeceram. Obedeciam tanto a voz como a música, contanto que esta fosse mais forte. Feito o silêncio, ouviu-se de novo a voz de Hoover. As primeiras batidas do coração dessa mulher foram registradas. O órgão não batia há mais de 900 mil anos. Escutem. Desta vez, verdadeiramente, todos se calaram. Yuni fechou os olhos, o rosto iluminado. Ouvia a mesma coisa nos seus dois ouvidos. Escutava. Silêncio. Uma batida surda. Bum! Uma só. Silêncio. 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 Bum! Silêncio. Silêncio. Bum! Silêncio. Bum! Bum! Silêncio. Bum! 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 O bateria da orquestra respondeu suavemente em contraponto com o pé na caixa. Depois acrescentou a ponta dos dedos. Yuni superpôs a orquestra e as ondas. O contrabaixo uniu-se à bateria e ao coração. O clarinete gritou uma longa nota, depois terminou numa improvisação alegre. Os 6 violões elétricos e os 2 violões de aço desandaram a tocar. O baterista batia por sua vez em todas as peles. Yuni gritou como um minarete. Ela está acordada! Bum, bum, bum! Os 6.000 cantavam. Ela está acordada! Ela está acordada! 6.000 cantavam, dançavam no ritmo do coração que acabava de renascer. Assim nasceu o wake, a dança do despertar. Aqueles que queriam dançar, dancem. Aqueles que podem acordar, acordem. Não, ela não estava acordada. Suas longas pálpebras ainda estavam abaixadas sobre o sono interminável, mas seu coração batia com uma potência tranquila, seus pulmões respiravam calmamente. Sua temperatura subia, pouco a pouco, em direção à vida. Atenção, disse Lebot, inclinado sobre o encefalograma. Pulsações irregulares. Ela sonha. Ela sonhava. Um sonho que a havia acompanhado enroscado, gelado dentro de alguma parte da sua cabeça, e agora aquecido vinha a florescer. Florescer em que espantosas imagens, azuis ou negras, sonho ou pesadelo. As pulsações do coração subiram bruscamente, de 30 para 45. A pressão sanguínea atingiu o limite. A respiração acelerou-se e tornou-se regular. A temperatura subiu para 36 graus. Atenção, exclamou Lebas. Pulsações do pré-despertar. Ela vai acordar. Ela acorda. Tirem o oxigênio. Simon ergueu o inalador e estendeu-o para a enfermeira. As pálpebras da moça tremeram. Uma pequena sombra de dúvida apareceu na parte de baixo das suas pálpebras. Nós vamos lhe meter medo, disse Simon. Arrancou a máscara de cirurgião que lhe cobria a parte inferior do rosto. Todos os médicos o imitaram.